Vou continuar falando a respeito de fome. Desta vez, a fome na igreja do Novo Testamento. A fome e a igreja do Novo Testamento. O meu texto inicialmente está em Atos capítulo 11, a partir do verso 27, que diz o seguinte: E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então aqui fala de uma grande fome, e foi o profeta Ágabo que profetizou, né? Deus avisou o seu povo dessa grande fome. Haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa é a expressão que está aí, né? Haveria uma grande fome em todo o mundo. Então, é mais uma realidade a respeito de fome. Vamos ver como a igreja primitiva lidou. Isso aconteceu no tempo do imperador Cláudio César. E a respeito de Cláudio ainda existe outra referência ao imperador Cláudio. Em Atos 18, e diz o seguinte, Atos 18:1. Depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia de pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Juntou-se com eles. Então, aí está o imperador Cláudio sendo mencionado novamente no livro de Atos. E aqui está profetizada essa grande fome. Essa grande fome. Então, antes de entrar nos detalhes aqui, eu quero dar uma olhada no início do livro de Atos, no comportamento da igreja primitiva, assim chamada igreja do Novo Testamento. Em Atos 2:44, como é que os cristãos do Novo Testamento se comportavam. Então diz assim, Atos 2:44, vendiam suas propriedades e bens, e repartiu com todos, segundo as necessidades de cada um. Verso 44. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então aqui não diz que alguém mandou. Acredito que era uma ação espontânea. Havia um avivamento espiritual. O Espírito Santo certamente estava agindo poderosamente. E suscitou no coração deles essa ação espontânea de vender suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Então, aí cada um já fazia o seu ato ali de caridade, de beneficência, praticava o amor. Aí vamos um pouco mais para frente, em Atos 4:34, ele diz o seguinte: Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então aqui eles já se organizaram melhor, né? Eles continuaram espontaneamente vendendo suas propriedades e bens. E aí já não disse que eles repartiam a cada um, mas ele depositava aos pés dos apóstolos. Já se organizaram melhor. E aí os apóstolos que repartiam com cada um que tivesse necessidade, né? Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então está aí, ele depositava aos pés dos apóstolos, mas o mesmo sentimento de desprendimento, abnegação, eles estavam praticando ali, naturalmente sob a influência forte do Espírito Santo naquela conjuntura. Agora, voltando aqui à profecia de Ágabo, no capítulo 11 de Atos,
de 27 a 30, ele diz aí que os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Aqui eles estão na igreja de Antioquia da Síria, e então eles já se dispuseram a mandar socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, ou seja, a igreja de Jerusalém, a igreja judaica. Essa igreja da Síria aqui, de Antioquia da Síria, era uma igreja gentílica, né? Não era uma igreja judaica. Antes que houvesse judeus, como Paulo e Barnabé estavam lá, eram praticamente Barnabé tinha sido enviado e depois foi buscar Paulo, estavam lá. E aí diz que os cristãos gentios lá de Antioquia, resolveram mandar socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, ou seja, em Jerusalém. A igreja de Jerusalém é uma igreja judaica. Quando eles souberam dessa profecia do profeta Ágabo, que haveria uma grande fome por todo mundo. E ele disse, de fato, com efeito, fizeram isso, enviando-os por mão de Barnabé e de Saulo. Então, Barnabé e Saulo foram os emissários para levar a contribuição para ajudar os irmãos da igreja da Judéia. E aqui, diz que eles, enviando aos anciãos, né? Eles enviaram para ajudar os crentes da Judéia, mas enviaram aos anciãos. À luz de Atos capítulo 15, nós vemos que a liderança da igreja de Jerusalém era constituída pelos apóstolos, né, os 12 apóstolos, no caso lá, os 12 apóstolos, e pelos anciãos. Anciãos são presbíteros, né? É traduzido em português anciãos, mas a palavra no grego é presbíteros. E às vezes a palavra bispo, episcopos, aparece também praticamente como sinônimo de presbítero ou ancião. Ou, genericamente, entendemos que são pastores, porque a função deles era apacentar. Então, eles enviaram aos anciãos, né, ver que tinha uma organização. Assim como lá em Jerusalém eles depositavam o preço das suas propriedades e bens, depositavam aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos fizessem a distribuição para os que necessitassem. Eles estavam enviando essa oferta para socorrer os cristãos da Judéia, mas eles estavam enviando especificamente aos anciãos, para que os anciãos, ou seja, os pastores da igreja, se encarregassem desse trabalho aí social. Depois, antes, naturalmente, nós vamos encontrar em Atos capítulo 6, quando os apóstolos disseram: não é bom que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas, né? E aí escolheram 7 diáconos para que eles pudessem servir as mesas e uvas, enquanto eles disseram: nós, porém, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, esse ministério diaconal de servir as mesas, de cuidar dos pobres, era a tarefa, então, dos diáconos. Mas como eles enviaram os anciãos, que na verdade esses presbíteros, eles eram os pastores da igreja, provavelmente os pastores delegaram para os diáconos fazer esse trabalho. Então, quando nós vamos dar uma olhada aqui em Atos 12, 25, o último versículo de Atos 12, que diz assim: e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Ou seja, durante o episódio da morte de Tiago por Herodes, e a prisão de Pedro, e a miraculosa intervenção do anjo que soltou Pedro da prisão, tudo indica que Barnabé e Saulo estavam em Jerusalém. Porque eles tinham ido deixar essa oferta procedente de Antioquia da Síria para os cristãos de Jerusalém. Esse versículo aí, então, né? Agora, vamos ver aqui. Barnabé e Saulo voltaram. Tá. Em 1 Coríntios capítulo 16, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 16, porque a gente vê que é um sentimento. Eu quero acreditar que o desprendimento inicial dos cristãos de Jerusalém, doando tudo que tinham, foi uma espécie de semeadura. E na época da fome, podemos olhar de duas maneiras isso aí.
Depende da maneira como quisermos olhar. Podemos olhar e pensar que eles foram imprevidentes, dando tudo que tinham. Aí quando chegou a fome, precisaram de ajuda. Ou podemos olhar que eles fizeram uma semeadura que depois redundou em Deus ter colocado no coração dos cristãos de outros lugares que os ajudasse com essas ofertas. E aí em 1 Coríntios 16 vai ser parte dessa história, que diz assim, verso 1. Ora, quanta coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Então aqui a igreja de Corinto, que é chamada de região da Acaia, eles também estavam mandando essa oferta aí a Jerusalém. E Paulo diz, se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Então está aí essa ação da igreja primitiva, como lidar com as necessidades aí dos irmãos lá da igreja de Jerusalém. Tem outro texto em Romanos capítulo 15 que eu quero também ler aqui, que eu creio que é um princípio espiritual, que diz assim, Romanos 15, verso 26. Porque pareceu bem a Macedônia são aquelas igrejas, né? Filipos, Colossos, Tessalônica, que é a região da Macedônia, e a Acaia é a região de Corinto, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Novamente, os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Aqui ele especifica bem, que estavam endereçando a oferta para os pobres dentre os santos que estavam em Jerusalém. Então a igreja de Jerusalém está sendo contemplada. Ainda Romanos 15, 27. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Então vemos aqui nessa palavra de Paulo, a igreja de Roma, que existem bens materiais, ele diz aqui, seus bens, aqui ele chama de temporais, os bens temporais e os bens espirituais. A oferta que esses cristãos estavam enviando da Macedônia e da Acaia, estavam enviando a Jerusalém, oferta de contribuição financeira. Bens materiais são chamados de bens temporais. E o evangelho que foi proveniente dos judeus, Jesus disse em João capítulo 4, a salvação vem dos judeus. E os gentios agora reconhecendo a dívida que tinham para com os judeus, porque o evangelho veio de Israel, veio dos judeus, eles agora estavam retribuindo com essa contribuição financeira e em bens materiais para saciar a fome dos cristãos pobres de Jerusalém. Então aí já sabemos que existem bens espirituais e bens materiais. É bom a gente falar nisso porque eu percebo que o Antigo Testamento enfatiza os bens materiais. As bênçãos do Antigo Testamento geralmente são bens materiais. E aqui muita gente tropeça na interpretação da Bíblia porque não faz distinção. A cosmovisão do Antigo Testamento geralmente são bens materiais. A do Novo são bens espirituais. Por exemplo, Efésios 1,3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Observe que ele está falando aqui, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Eu já vi pregador pregar nisso aí e colocar as bênçãos materiais, mas aí não cabe. Aí é torcer a escritura. Aí ele está falando em Efésios 1,3 de bênçãos espirituais. O evangelho são bênçãos espirituais. O evangelho são bênçãos espirituais. Podemos receber de Deus bênçãos materiais? Podemos. Aqui está implícito aí que o fato daqueles cristãos primitivos terem se disponibilizado a doar tudo que tinham, eu acredito que redundou agora na lei da semeadura e Deus tocando no coração de outros cristãos de outros lugares para socorrê-los. Mas não podemos nos iludir.
As bênçãos do Evangelho são essencialmente bênçãos espirituais, que é o Espírito Santo, a salvação, os dons espirituais, a palavra de Deus. Então, os fatores espirituais. As bênçãos materiais podem até entrar, como diz lá no caso de Salomão, segundo a sua beneficência real, né? Porém, não estão incluídas no contrato. Isso nós temos que ter bastante cuidado, né? Para depois não misturar os dois testamentos. Por isso que tem dois testamentos. Né? O testamento o Antigo Testamento enfatiza bênçãos materiais. O Novo enfatiza bênçãos espirituais. Então, por isso que ele está destacando isso aí. E aí, dentro desse contexto aqui da fome, que os cristãos primitivos estão lidando com essa grande fome, eu vejo que uma bênção é que Deus avisou para a igreja primitiva que haveria essa grande fome. Como a gente viu no Antigo Testamento, Deus avisava antecipadamente para eles se prepararem. Aí quando nós chegamos em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 8 e 9, nós vamos encontrar a mesma temática. O levantamento de oferta para socorrer os crentes pobres da Judéia, ou seja, a igreja de Jerusalém. Então eu vou destacar algumas coisas, não tudo, porque tem muitas coisas aí que são polêmicas, controvertidas, mas eu vou destacar algumas coisas aqui. Em 2 Coríntios capítulo 9, ele vai ressaltar o seguinte. Capítulo 8, 2 Coríntios 8, verso 2. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Então ele contrasta aqui que eles eram pobres, profunda pobreza, mas eram ricos em generosidade. Ele fazia um trocadilho. Eles eram ricos em generosidade. A sua pobreza material não impediu com que a riqueza da sua generosidade os levasse a contribuir do pouco que tinham com a igreja de Jerusalém. A outra coisa que no verso 6 destaca é que eles deram voluntariamente, né? Deram voluntariamente. É bom, eu gosto sempre de ver esse negócio do voluntariamente, porque até mesmo algumas passagens do Antigo Testamento, ela fala muito dessa expressão, deram voluntariamente. Então é bom destacar isso aqui. Deram voluntariamente. A contribuição do Novo Testamento é voluntária, né? Então tem que ter cuidado para alguém não se precipitar aí e querer constranger, até ameaçar com maldição e tal, como a gente tem visto algumas vezes, para que as pessoas contribuam. A contribuição é voluntária. Que mais? Verso 8, ele vai dizer assim: não digo isto como quem manda. 8:8, 2 Coríntios 8:8. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Então, ele está dizendo aí, a contribuição que esses cristãos da Acaia, especificamente de Corinto, estavam fazendo para os cristãos pobres da Judéia, de Jerusalém, igreja de Jerusalém, era uma prova do amor, né? Romanos 12:9 vai dizer assim: o amor seja não fingido. Como é que se finge o amor? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 18, diz assim: filhinho, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. Amor fingido é aquele só de palavras. Por isso não adianta dizer para os irmãos: diga para o seu irmão que você o ama, olhe para Deus de que você ama ele, porque praticamente o evangelho está proibindo, né? Não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Então a prova de que você ama, como esse é o entendimento de amor ágape no Novo Testamento, é você ajudar a pessoa, né, naquilo que ela está precisando. Por isso que João diz lá no versículo anterior, verso 17, se alguém tendo bens no mundo, vendo seu irmão passar necessidade de fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? Então ele está dizendo para os coríntios aqui que a prova de amor que eles fariam para os cristãos da Judéia era mandando essa contribuição, né? Sinceridade do amor. No verso 15 do capítulo 8, ele vai citar um versículo do Antigo Testamento que ele diz assim: como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Ele está citando aqui Êxodo 16:18, que fala do maná. Então lá no Antigo Testamento, durante a peregrinação, os judeus foram colher o maná, tinham que colher diariamente,
E alguns colhiam mais, outros colhiam menos. Mas isso, quando eles chegavam lá na tenda, que iam medir, era igual. O que colheu demais não sobrou, e o que colheu de menos não faltou. Eu diria que isso aí é o princípio quase que eu diria isonomia, né? É o princípio da igualdade. O que o comunismo se baseia nisso aí, só que o comunismo engana, né? O diabo é esperto, ele usa um princípio correto para enganar o povo. Aí o Estado toma de quem tem para supostamente dar ao quem não tem, né? Já sabemos que isso é apenas uma forma de enganar, mas a igualdade, de certa maneira, em algumas situações, é uma coisa boa, né? Sabemos que tem que ter cuidado, porque uma pessoa que trabalha diligentemente, vamos dizer, 10 horas por dia, e o preguiçoso fica deitado na rede, não é justo que você repartir com ele isso. Mas o Evangelho é baseado nessa questão do amor, é você repartir com o que você tem com quem não tem, né? Desde que a pessoa realmente ela esteja legitimamente necessitada, não por preguiça ou outras coisas. Então fica aí esse princípio da igualdade que é deturpado hoje, né? Em 9,6, que acho que é o versículo mais citado que eu tenho ouvido nos últimos tempos na igreja, que eu diria aí que é o princípio, a colheita da proporcionalidade. Então, a colheita é proporcional à semeadura, ele vai dizer aí. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia abundância, em abundância também ceifará. Então ele está considerando aqui essa contribuição para socorrer os crentes pobres da Judéia como uma semeadura. Então ele está dizendo, quem semeia muito, colherá muito. Quem semeia pouco, colherá pouco. E aqui eu entendo que realmente ele está falando que essa semeadura, que é uma semeadura em dinheiro, ou em alimento, ou seja lá do que for, ela terá como retorno nessa proporção. Quem semeou dinheiro pode receber dinheiro também de volta, né? Não adianta fugir disso aí, porque o sentido natural é esse aí. A colheita é proporcional à semeadura. No verso 7, que é outro versículo que é muito citado, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração. O judeu não tinha esse direito, né? Tinha a oferta, tudo bem. Mas tinha a lei do dízimo, que era realmente 10%. Mas aqui nessa contribuição para os pobres da Judéia, o que é o amor demonstrado aos irmãos, ele está dizendo que é para contribuir segundo propôs no seu coração. E aí eu acredito que o Espírito Santo ele é poderoso para colocar no coração de cada um aquilo que a pessoa deve contribuir. Então, no verso 8 do capítulo 9 agora, ele vai dizer assim: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Aqui fala que essa contribuição, então, em favor dos crentes pobres da Judéia, era uma boa obra. Essa questão da boa obra é muito importante, porque Efésios 2, 8, que é o texto por excelência da justificação pela fé, diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí vem o verso 10, que o verso 10 que geralmente é deixado de lado, mas diz aí: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então ele está dizendo aqui que essa contribuição a favor dos crentes pobres da Judéia é uma boa obra, que a pessoa que é salva demonstra a legitimidade da sua salvação ao praticar boas obras, das quais a contribuição em favor dos crentes pobres é uma delas. 9:9, ele vai dizer assim: conforme está escrito. Aí ele vai citar mais um texto do Antigo Testamento, que aqui é o Salmo 112:9, e ele vai dizer assim: como está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, essa contribuição para os pobres, né, ela está lá no Salmo, naturalmente. No Antigo Testamento, os pobres eram outro judeu. Um judeu tinha que ajudar o outro judeu pobre, porque eles eram irmãos, né? Na igreja, sabemos que o Novo Testamento diz isso aí. Enquanto temos tempo, portanto, enquanto temos tempo, passamos o bem a todos. Mas principalmente aos domésticos da fé. O próximo aqui é o irmão. No caso do cristão, é outro cristão.
No caso do judeu, outro judeu. Mas os que não são nem de uma nem de outra podem ser ajudados também. Porém, em primeiro lugar, a prioridade é para os que são da família da fé. Isso que ele diz aí. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E eu creio que está subentendido aqui uma bênção de prosperidade até material para aquele que ajuda os pobres. O que mais? 9 e 10. Aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplica a vossa sementeira e aumente o fruto da vossa justiça. É como está lá em Gênesis 47, quando José governava o Egito. Então ele deu para o povo que vinha comprar comida semente. Ele disse lá: você dá 20% para Faraó, 40% você semeia e 40% você come. E aqui ele está dizendo que Deus dá semente ao que semeia. Subentende que ele não dá semente a quem não semeia. Que ele não vai dar semente para alguém que vai comer a semente toda. É esse princípio. E no Antigo Testamento lá, a semeadura era literal. Nesse caso aqui, espiritualizando a luz do Novo Testamento, ele já está dizendo e aplicando que a contribuição para ajudar os crentes pobres é uma semeadura. E que Deus dá semente ao que semeia, né, para que não falte. No verso 11 e 12, ele vai falar sobre a questão da ação de graça a Deus, né? Diz aí: porque a administração deste serviço não só supera a necessidade dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, né, a qual faz que por nós se dê muita graça a Deus. Ou seja, ele diz assim: olha, essa contribuição que vocês estão fazendo para os santos, ela não somente socorre os santos, supra a necessidade dos santos, mas ela redunda em muitas ações de graça para Deus. Ou seja, Deus é honrado na medida em que aqueles que estão passando necessidade recebem essa ajuda. De onde foi que veio essa ajuda? Foi dos crentes lá da Acaia, de Corinto. Aí os irmãos vão: poxa, Deus é fiel, Deus é bom, porque Deus colocou no coração dos irmãos. Sabemos que é Deus que está nos ajudando aqui usando essa igreja. Então ele disse: olha, Deus entra no processo, porque eles dão muitas ações de graça a Deus, e Deus é honrado, né, por essa gratidão que é demonstrada através das ofertas que são dadas para esses crentes pobres aí da Judéia. Necessidade do santo, gratidão a Deus, tá? No verso 13, ele vai dizer: visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Então, ele diz assim: olha, quando vocês contribuem para os crentes pobres da Judéia, vocês estão demonstrando submissão ao Evangelho. E eles vão orar por vocês. Então, quando vocês contribuem em favor deles, vocês vão receber oração intercessória em favor de vocês. Porque vocês estão demonstrando submissão quanto ao Evangelho de Cristo. São as consequências dessa contribuição. Submissão é demonstrada. A contribuição, ela recebe a oração de volta. E Paulo termina dizendo aqui em 2 Coríntios 9, 15, diz assim: graças a Deus pelo seu dom inefável. Puxa vida, graças a Deus pelo seu dom inefável. Eu entendo que em Romanos 12, 8 fala do dom de contribuir, ou dom de repartir. Dom de repartir. E aqui ele está falando graças a Deus pelo seu dom inefável. Eu creio que existe um dom, que é o dom de repartir, né? E existe um dom de exercer misericórdia também. E só que nós sabemos que os dons espirituais, há pessoas que têm um dom específico. Todos podem praticar, mas aqueles que têm um dom praticam com mais intensidade, né? Então ele chama de dom inefável, porque esse dom de repartir aí, ele ajuda muita gente e tem todas essas outras consequências. Mas sempre contextualizando nessa questão aí, de que essa contribuição aqui é para os santos, em favor dos crentes pobres da Judéia, né, ou de qualquer outro lugar, porque é a profecia de que viria uma grande fome sobre o mundo todo no tempo do imperador Cláudio. E aí eu pergunto: se vier uma grande fome sobre todo mundo hoje, será que nós iremos praticar esses ensinamentos aí, seguir o exemplo da igreja do Novo Testamento, igreja primitiva?
demonstrando nosso amor, nossa submissão ao Evangelho, através de socorrer os irmãos, até em outras nações, mesmo que nós tenhamos pouco, porque diz lá, né, que a pobreza deles abundou em muitas... eles eram ricos em generosidade, embora eles fossem pobres, né, em bens materiais. Então fica aí essas considerações sobre a fome e a igreja do Novo Testamento. Quem sabe nós podemos corrigir algumas coisas da nossa vida, da nossa igreja, para nos adequar ao Evangelho de Cristo. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.